O sol ainda não havia nascido quando Lena terminou de organizar a mochila de Miguel. Seus dedos tremiam levemente enquanto guardava os 3 diferentes tipos de medicamentos que o filho precisaria tomar durante o dia. O menino de 7 anos dormia serenamente, alheio às preocupações que mantinham sua mãe acordada noite após noite. Sua respiração suave era o único som no pequeno apartamento de 2 cômodos, localizado na periferia da cidade. Lena observou o filho por alguns instantes, seu coração apertado ao notar como ele estava mais magro que o normal. O tratamento, para sua condição neurológica rara, consumia praticamente todo o dinheiro que ela conseguia juntar, mesmo trabalhando em 2 empregos. Na farmácia durante o dia e como cuidadora de idosos algumas noites por semana, quando conseguia que a vizinha, Dona Zefa, ficasse com Miguel. Mãe, a voz sonolenta de Miguel a trouxe de volta à realidade. Ainda tá escuro. Sim, meu. Amor. Ela se aproximou ajeitando os cabelos escuros do menino. A mãe precisa ir trabalhar mais cedo hoje. Dona Zefa já está vindo te buscar para levar na escola, tá bem? Miguel assentiu, seus olhos grandes e expressivos demonstrando uma compreensão além de sua idade. Era assim desde que a doença se manifestou aos 4 anos. Ele entendia mais do que qualquer criança deveria entender sobre limitações, sobre dor, sobre espera. Tá doendo hoje? Lena perguntou suavemente, notando como ele se mexia com cuidado na cama. Só um pouquinho. Ele tentou sorrir, mas ela conhecia aquela expressão. Era mais que um pouquinho. Lena engoliu o nó na garganta enquanto preparava o café da manhã. Mingau de aveia, o único que o estômago dele tolerava bem nas manhãs de dor. O salário atrasado da farmácia e a pensão que o pai de Miguel raramente pagava mal davam para os remédios básicos. Os mais caros, os que realmente poderiam fazer diferença, estavam completamente fora de alcance. Já passava das 6 quando Dona Zefa chegou, sua presença trazendo um pouco de alívio para o apartamento tenso. A senhora de 70 anos era como uma avó para Miguel, a única pessoa além de Lena que sabia administrar todos os medicamentos nos horários corretos. Vai com Deus, minha filha, Dona Zefa disse, abraçando Lena brevemente. Eu cuido do nosso menino. O ônibus estava lotado como sempre. Lena se equilibrava entre outras pessoas igualmente cansadas, todas carregando o peso de suas próprias lutas. Através da janela embaçada, ela observava a cidade acordando lentamente. As primeiras luzes do dia pintando os prédios de dourado. Era bonito de certa forma, mesmo que ela mal tivesse energia para apreciar. A farmácia onde trabalhava ficava em um bairro nobre, daqueles com árvores bem cuidadas nas calçadas e carros importados estacionados em fila. Lena às vezes se perguntava se as pessoas que compravam vitaminas caras e cosméticos importados faziam ideia de como era não poder comprar um remédio essencial para o próprio filho. Bom dia, Lena. A voz de sua colega Sandra soou animada demais para aquela hora. Você não vai acreditar no que aconteceu ontem à noite aqui na farmácia. Lena tentou sorrir enquanto guardava sua bolsa no pequeno armário dos funcionários. Sandra era uma boa pessoa, sempre tentando animá-la, mesmo quando ela mal conseguia manter os olhos abertos depois de noites em claro, cuidando de Miguel. O que foi, Sandra? Arthur Brandão esteve aqui. Os olhos de Sandra brilhavam de excitação. Sabe, o dono daquela empresa farmacêutica gigante, ele mesmo, veio pessoalmente comprar alguns medicamentos. Nunca pensei que veria alguém tão rico aqui. Sempre achei que eles mandavam os empregados. Lena apenas assentiu, começando a organizar as prateleiras. Arthur Brandão era praticamente uma lenda urbana no bairro. Bilionário recluso, dono de uma das maiores empresas farmacêuticas do país, raramente era visto em público. Os jornais especulavam sobre sua vida pessoal, sobre a doença autoimune que o afastava dos holofotes, sobre o império que construiu praticamente sozinho. O dia seguiu seu curso normal até o início da tarde, quando Lena notou um homem parado próximo ao balcão de atendimento. Algo nele chamou sua atenção imediatamente. Talvez fosse a postura impecável, o terno sob medida, ou simplesmente a aura de autoridade que emanava. Quando seus olhares se cruzaram, ela sentiu um arrepio inexplicável. Senhorita Lena, a voz
dele era grave e controlada. Poderia me acompanhar até meu escritório? Tenho uma proposta para você. O coração de Lena disparou. Como ele sabia seu nome? Por que alguém como ele teria uma proposta para alguém como ela? Suas mãos começaram a suar e ela sentiu o celular vibrar no bolso. Provavelmente Dona Zefa avisando sobre os remédios. De Miguel. Desculpe, mas estou em horário de trabalho. Ela respondeu, tentando manter a voz firme. Já conversei com seu supervisor. Você está liberada pelo resto do dia. Ele estendeu um cartão de visitas elegante. Arthur Brandão. E sim, é exatamente o que você está pensando. Lena pegou o cartão com dedos trêmulos, sentindo o papel texturizado entre os dedos. Era surreal demais. Parte dela queria recusar, voltar para a segurança de sua rotina conhecida. Mas havia algo no olhar dele, uma intensidade, uma urgência velada, que a fez hesitar. É sobre seu filho, Miguel. Arthur continuou, sua voz baixando alguns tons. E sobre como posso ajudá-lo. O nome de Miguel foi como um choque elétrico. Como ele sabia? O que ele poderia querer? 1000 perguntas atravessaram sua mente em segundos, mas apenas uma certeza permaneceu. Por Miguel, ela enfrentaria qualquer coisa. Me dê 5 minutos para pegar minhas coisas, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. O carro que os esperava era preto e discreto, mas Lena podia sentir o luxo em cada detalhe. O motorista não fez perguntas, não demonstrou curiosidade. Era como se ela tivesse entrado em outro mundo, onde o silêncio tinha peso e as palavras precisavam ser medidas. Arthur sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. De perto ela podia ver os sinais da doença que os jornais tanto mencionavam. Uma palidez característica, manchas discretas nas mãos, um cansaço que nenhuma fortuna poderia mascarar. Senhorita Lena, ele começou quando o carro entrou em movimento. O que vou propor pode parecer loucura no início. Peço apenas que me escute até o fim. Ela assentiu, sentindo que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. O celular vibrou novamente em seu bolso. Outro lembrete dos remédios de Miguel, outra conta para pagar, outra preocupação que a consumia dia após dia. Preciso de uma esposa, Arthur disse simplesmente, seus olhos fixos na janela. E quero que seja você. O mundo pareceu parar por um instante. Lena sentiu o ar fugir de seus pulmões, como se tivesse levado um soco. De todas as possibilidades que sua mente havia considerado no caminho, aquela certamente não era uma delas. O quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. É uma proposta de negócios, ele continuou, sua voz mantendo aquele tom controlado que parecia ser sua marca registrada. Um contrato de casamento. Em troca, garantirei que seu filho receba o melhor tratamento. Médico disponível. Todos os medicamentos, todas as terapias, todas as consultas com especialistas. Sem limites, sem restrições. Lena sentiu suas mãos tremendo, sua mente girando com as implicações daquela proposta absurda. Por que eu? Arthur finalmente virou-se para encará-la, e havia algo em seus olhos. Uma mistura de determinação e, talvez bem escondida, uma ponta de vulnerabilidade. Porque você é exatamente o que preciso. Alguém discreto, dedicado, com motivação real para aceitar este acordo. Não estou oferecendo um conto de fadas, senhorita Lena. Estou oferecendo um contrato. Você terá sua própria ala na mansão. Sua privacidade será respeitada. Tudo o que peço é sua presença em eventos sociais ocasionais e sua discrição absoluta sobre a natureza de nosso arranjo. O carro parou em frente a um edifício imponente no centro financeiro da cidade. Através dos vidros escuros, Lena podia ver pessoas em trajes executivos entrando e saindo, todas parecendo pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Por que precisa de uma esposa? Ela perguntou, tentando encontrar lógica naquela situação surreal. Questões familiares e empresariais, ele respondeu vagamente. Há cláusulas em contratos importantes que exigem que eu seja casado. E há expectativas familiares que precisam ser atendidas. Lena fechou os olhos por um momento, pensando em Miguel, em suas dores noturnas,
em seus sorrisos corajosos, em todas as vezes que teve que dizer não para tratamentos que poderiam fazer diferença. Pensou nas contas atrasadas, nas noites sem dormir, no medo constante de que sua condição piorasse, além do que ela poderia controlar. Quanto tempo tenho para decidir? Sua voz saiu mais firme do que esperava. Até amanhã, Arthur respondeu, entregando-lhe um envelope grosso. Aqui está o contrato, com todos os termos e condições. Leia com atenção. Se aceitar, nos casaremos em 1 semana. O resto do dia passou como um sonho febril. Lena pegou Miguel na escola. Preparou seu jantar, administrou seus remédios, tudo no automático, enquanto sua mente não parava de voltar ao envelope guardado em sua bolsa. Quando finalmente conseguiu colocar o filho para dormir, sentou-se à pequena mesa da cozinha e abriu o contrato. Era extenso e detalhado. Cada aspecto de sua vida futura estava ali, em linguagem jurídica fria e precisa. O tratamento de Miguel seria garantido por uma conta específica, independente do casamento continuar ou não. Ela teria direito a uma mesada generosa, uma casa própria após 5 anos de união e garantias de educação superior para Miguel. Suas mãos tremiam quando chegou à última página. Ali estava a assinatura elegante de Arthur Brandão, esperando apenas por sua contraparte. Um conjunto de letras que poderia mudar tudo ou destruir o pouco que tinha. O som de tosse vindo do quarto a fez levantar rapidamente. Miguel estava tendo outra crise, noturna, daquelas que a faziam sentir-se completamente impotente. Enquanto o acalmava, enquanto contava histórias para distraí-lo da dor, sua decisão foi se cristalizando. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e o coração pesado, Lena pegou o telefone e digitou o número que estava no cartão de Arthur. "Eu aceito", disse simplesmente quando ele atendeu. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. "Ótimo", a voz dele não traía nenhuma emoção. "Meu motorista passará para buscá-la em 1 hora. Temos muito a preparar." Lena desligou o telefone e olhou para o filho que dormia finalmente em paz. "Me perdoa, amor", sussurrou, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Mas é a única maneira. Ela não sabia então, mas aquela decisão não era apenas sobre salvar Miguel. Era o início de uma história que mudaria não apenas suas vidas, mas também o coração aparentemente impenetrável de Arthur Brandão. Uma história que provaria que, às vezes, o amor nasce nos lugares mais improváveis, mesmo quando começa com um contrato em papel timbrado e corações fechados para qualquer possibilidade de afeto. O carro preto já estava parado em frente ao seu prédio quando ela desceu, carregando apenas uma pequena mala com o essencial. Miguel ficaria com Dona Zefa até que tudo estivesse organizado. Foi o que ela disse à vizinha, sem entrar em detalhes sobre o que exatamente estava sendo organizado. Enquanto o motorista guardava sua mala no porta-malas, Lena olhou uma última vez para o prédio simples que havia sido seu lar por tantos anos. Cada sacrifício, cada noite em claro, cada momento de desespero, tudo havia levado a este momento. E agora, vestindo seu único vestido bom e carregando mais dúvidas que certezas, ela estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente. O que ela não sabia era que Arthur Brandão também carregava seus próprios fantasmas, suas próprias dores escondidas sob a máscara de frieza e controle, e que aquele contrato, aparentemente tão simples em sua proposta, guardava segredos que mudariam para sempre o significado de família, amor e redenção. O carro começou a se mover, levando-a em direção a seu novo destino. No retrovisor, Lena viu seu reflexo, uma mulher determinada, assustada, corajosa. Uma mãe que faria qualquer coisa por seu filho. Mal sabia ela que estava prestes a descobrir que às vezes o amor mais verdadeiro nasce justamente quando não estamos procurando por ele. Em seu apartamento luxuoso no alto da cidade, Arthur Brandão observava a movimentação das ruas abaixo, seu reflexo pálido, misturando-se com as luzes da manhã. Sua mão direita tocava distraidamente uma antiga fotografia guardada na gaveta de sua escrivaninha. Um segredo que nem mesmo Lena poderia imaginar,
mas que em breve mudaria tudo o que ela pensava saber sobre seu acordo aparentemente frio e calculado. O sol finalmente rompeu entre os prédios, banhando a cidade em uma luz dourada que parecia prometer um novo começo. Arthur fechou a gaveta com a fotografia, ajeitou sua gravata impecável e se preparou para receber sua futura esposa. O plano, que ele havia arquitetado durante meses, estava finalmente em movimento. Mas algo em seu peito, um aperto que não tinha nada a ver com sua doença, o fazia questionar se estava realmente preparado para as consequências de suas ações. A mansão dos Brandão era uma construção imponente em estilo neoclássico, cercada por jardins meticulosamente cuidados e protegida por um sistema de segurança digno de um palácio real. Quando Lena atravessou os portões principais pela primeira vez, sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. O caminho de pedras que levava à entrada principal era ladeado por roseiras antigas, suas flores vermelhas contrastando dramaticamente com o branco imaculado da mansão. Regina, a governanta, a esperava no topo da escadaria de mármore. Era uma senhora de meia idade, com expressão severa e postura impecável, que parecia avaliar cada centímetro de Lena com seus olhos perspicazes. "Bem-vinda, senhorita Lena", Regina disse, sua voz profissional e controlada. "Por favor, me acompanhe. O Sr. Arthur a espera em seu escritório." O interior da mansão era ainda mais impressionante que sua fachada. Obras de arte originais decoravam as paredes, tapetes persas cobriam os pisos de madeira nobre e uma atmosfera de riqueza antiga permeava cada cômodo. Mas havia algo mais ali, uma sensação de solidão, de vida interrompida, como se a casa guardasse segredos em cada canto sombreado. O escritório de Arthur ficava no final de um longo corredor do segundo andar. Regina bateu suavemente na porta de carvalho entalhado e, após um breve entre vindo do interior, abriu-a para Lena. Arthur estava de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra a luz da manhã. Ao se virar, Lena notou que ele parecia mais pálido que no dia anterior, as manchas em suas mãos mais visíveis sob a luz natural. "Você veio", ele disse simplesmente, como se houvesse uma parte dele que duvidasse de sua decisão. "Por Miguel", ela respondeu com firmeza, querendo deixar clara sua motivação. Arthur assentiu, aproximando-se de sua mesa e pegando uma pasta de couro. "Os documentos já estão preparados. O casamento civil será realizado amanhã, discretamente. Em seguida, você e Miguel podem se mudar para cá. O quarto dele já está sendo preparado com todo o equipamento médico necessário." Lena sentiu suas pernas fraquejarem levemente. "Tão rápido?" "Tempo é essencial", Arthur respondeu enigmaticamente, seus olhos fixos em algum ponto além dela. "Há questões que precisam ser resolvidas o quanto antes." Antes que Lena pudesse questionar mais, a porta do escritório se abriu abruptamente. Uma mulher elegante, provavelmente na casa dos 60 anos, irrompeu na sala como uma tempestade, contida em um tailleur de grife. "Arthur, o que significa isso?" Sua voz era cortante como gelo. "Casamento? Sem nem consultar a família?" "Tia Helena", Arthur respondeu calmamente, embora Lena pudesse notar uma tensão súbita em seus ombros. "Não sabia que estava em cidade." "Obviamente", a mulher respondeu, seus olhos agora fixos em Lena, "e esta deve ser a noiva." O tom de sua voz deixava claro exatamente o que pensava da situação. Lena sentiu seu rosto esquentar, mas manteve a postura ereta, sustentando o olhar da mulher. "Lena trabalha na farmácia central", Arthur explicou, sua voz mantendo aquela calma estudada. "E sim, vamos nos casar amanhã." Helena Brandão deu um sorriso que não alcançava seus olhos. "Querido sobrinho, precisamos conversar. Em particular." Lena começou a se mover em direção à porta, mas a voz de Arthur a deteve. "Não. Lena, fica. Ela será minha esposa, tia Helena. Não há nada que precise ser dito que ela não possa ouvir." O ar no escritório ficou ainda mais denso. Helena se aproximou de Arthur, baixando a voz, mas não o suficiente para que Lena não pudesse ouvir. "Você está jogando fora todo o trabalho de seu pai, todo o legado da família, e para quê? Por uma
Cuidado. A voz de Arthur, pela primeira vez, perdeu aquele tom controlado. Havia um aviso claro em sua interrupção. Helena recuou um passo, recompondo-se rapidamente. Você ainda está doente, Arthur. Não está pensando claramente. Este casamento é um erro, e você sabe disso. Minha doença não afeta meu julgamento. Ele respondeu friamente. E minha decisão está tomada. A mulher lançou um último olhar gelado para Lena antes de se dirigir à porta. Você vai se arrepender disso, sobrinho. E quando esse dia chegar, não diga que não avisei. O silêncio que se seguiu à sua saída era pesado como chumbo. Lena observou Arthur, notando como suas mãos tremiam levemente, enquanto ele se apoiava na mesa. Sinto muito por isso, ele disse finalmente, sua voz mais suave. Minha tia pode ser intensa. Ela não será a única a se opor, não é? Lena perguntou, embora já soubesse a resposta. Não, Arthur confirmou. Haverá mais resistência, mais questionamentos. Está preparada para isso? Lena pensou em Miguel em suas noites de dor, em todas as portas que se fecharam quando ela precisou de ajuda. Estou acostumada a lutar pelo que é importante, ela respondeu simplesmente. Algo passou pelos olhos de Arthur, um brilho de reconhecimento, talvez admiração, mas foi tão rápido que Lena poderia ter imaginado. Regina vai mostrar seu quarto, ele disse, voltando ao tom profissional. Descanse, amanhã será um longo dia. Enquanto seguia Regina pelos corredores da mansão, Lena não pôde deixar de notar os retratos nas paredes. Gerações de Brandões a observavam com seus olhares pintados a óleo, todos carregando aquela mesma expressão de orgulho e poder. Em meio a eles, um retrato chamou sua atenção. Uma pintura coberta por um tecido escuro. A antiga senhora Brandão, Regina explicou, notando seu interesse. A mãe de Arthur. Ele mandou cobrir todos os retratos dela após... A governanta parou abruptamente, como se tivesse dito mais do que deveria. Após? Lena incentivou. Não me cabe falar sobre isso, Regina respondeu rapidamente. Seu quarto é por aqui. O quarto designado a Lena era maior que seu apartamento inteiro. Uma cama king size dominava o centro do espaço e as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista espetacular dos jardins. O quarto de Miguel será ao lado do seu, Regina informou, abrindo uma porta de comunicação. O Sr. Arthur insistiu que todo o equipamento médico necessário fosse instalado, mas de forma discreta. Não queria que parecesse um quarto de hospital. Lena sentiu sua garganta apertar ao ver o cuidado com que o quarto havia sido preparado. Uma cama especial estava posicionada de forma que Miguel pudesse ver o jardim. Prateleiras foram instaladas na altura perfeita para seus brinquedos. Até mesmo as cores das paredes, um azul suave que seu filho tanto amava, haviam sido consideradas. Como ele sabia? Ela murmurou mais para si mesma que para Regina. A governanta hesitou por um momento antes de responder. O Sr. Arthur é muito minucioso em seus preparativos. Quando ficou sozinha, Lena sentou-se na beira da cama, sentindo o peso de tudo o que estava acontecendo. Em menos de 24 horas, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. Amanhã seria uma esposa, no papel pelo menos, uma senhora Brandão. Seu celular vibrou com uma mensagem de Dona Zefa. Miguel está bem. Tomou todos os remédios. Mandou dizer que te ama. As lágrimas que ela havia segurado o dia todo finalmente caíram. Por seu filho, ela enfrentaria qualquer coisa, até mesmo um casamento de conveniência com um homem enigmático e sua família hostil. O que ela não sabia era que, naquele mesmo momento, Arthur estava em seu escritório, olhando novamente para a fotografia que guardava com tanto cuidado. Nela, um menino sorria, seus olhos idênticos aos de Miguel. E nas costas da foto, uma data e algumas palavras que explicavam tudo, e nada ao mesmo tempo. A noite caiu sobre a mansão dos Brandão, trazendo consigo sombras e segredos. Em seu quarto, Lena tentava dormir, seu coração dividido entre a gratidão pela chance de ajudar seu filho e o medo do desconhecido que a aguardava. No escritório, Arthur continuava acordado, sua doença e seus fantasmas, mantendo-o companhia enquanto ele se perguntava se havia feito a escolha certa.
O destino havia entrelaçado suas vidas de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. E amanhã, com algumas palavras ditas diante de um juiz, esse entrelaçamento se tornaria oficial, mesmo que seus corações ainda estivessem protegidos por muros de desconfiança e medo. Mas às vezes, é precisamente quando construímos as maiores barreiras que o amor encontra uma maneira de se infiltrar, gota a gota, até que não haja mais como conter sua força transformadora. A manhã do casamento amanheceu cinzenta, como se o céu refletisse a solenidade do momento. Lena ajeitou o vestido simples que Regina havia providenciado, branco, discreto, apropriado para uma cerimônia civil sem convidados. Suas mãos tremiam, enquanto tentava prender o cabelo, e cada vez que olhava no espelho, parecia ver uma estranha em seu reflexo. Está na hora, Regina anunciou batendo suavemente na porta. A governanta entrou carregando um pequeno buquê de rosas brancas. O senhor Arthur insistiu que você tivesse flores. Lena aceitou o buquê, sentindo o perfume suave das rosas. Era um gesto inesperado, considerando a natureza pragmática de seu acordo. Talvez houvesse mais em Arthur Brandão do que sua fachada fria sugeria. O cartório estava praticamente vazio quando chegaram. Arthur já a esperava, impecável em seu terno escuro, embora Lena pudesse notar sinais de uma noite mal dormida em seu rosto. Ao seu lado, um homem de meia-idade em um terno bem cortado se apresentou como Dr. Martinez, o advogado da família. Todos os documentos estão em ordem, o advogado informou, sua voz profissional mascarando mal sua curiosidade sobre a situação. Após a cerimônia, precisaremos apenas de algumas assinaturas adicionais para finalizar os acordos paralelos. A cerimônia em si foi breve e formal. Lena repetiu as palavras necessárias mecanicamente, sentindo-se como se estivesse assistindo a tudo de fora de seu próprio corpo. Quando o juiz os declarou oficialmente casados, houve um momento de silêncio constrangedor. Claramente, ninguém esperava que eles selassem a união com um beijo. Parabéns, senhora Brandão, Arthur disse formalmente, estendendo-lhe uma pequena caixa de veludo. Dentro, uma aliança elegante, mas discreta, brilhava. Para manter as aparências, Lena permitiu que ele deslizasse o anel em seu dedo, notando como suas mãos estavam frias. Por um instante, seus olhares se encontraram, e ela viu algo passar pelo rosto dele, uma emoção que não conseguiu identificar, rapidamente mascarada por sua habitual expressão controlada. O restante da manhã foi dedicado à papelada. Contratos foram assinados, documentos foram carimbados e, gradualmente, a realidade de sua nova situação começou a se estabelecer. Foi apenas quando o Dr. Martinez mencionou a necessidade de transferir Miguel para os melhores especialistas que Lena sentiu verdadeiramente o impacto de sua decisão. Já providenciei consultas com os principais neurologistas do país, Arthur informou, sua voz suavizando levemente ao mencionar o menino. O primeiro especialista chegará amanhã para uma avaliação completa. Tão rápido? Lena perguntou, surpresa com a eficiência dos arranjos. Tempo é essencial em casos como o de Miguel, ele respondeu, e novamente havia algo em sua voz, uma nota de urgência, talvez até mesmo de dor, que não combinava com sua postura business-like. O retorno à mansão foi silencioso. Lena observava a cidade passar pela janela do carro, pensando em como sua vida havia mudado tão drasticamente em apenas 2 dias. Agora ela era oficialmente uma Brandão, mesmo que apenas no papel. Tinha um novo endereço, um novo sobrenome e um marido que era praticamente um estranho. Miguel será trazido esta tarde, Arthur comentou, quebrando o silêncio. Regina preparou uma pequena celebração de boas-vindas para ele. Lena virou-se surpresa. Não precisava. Ele é uma criança, Arthur a interrompeu gentilmente. Merece alguma alegria em meio a tantas mudanças. Quando chegaram à mansão, Lena notou uma movimentação incomum. Funcionários carregavam pacotes e decorações e um aroma delicioso vinha da cozinha. Regina coordenava tudo com sua eficiência característica, mas havia um brilho diferente em seus olhos, quase como excitação. O quarto dele está pronto, a governanta informou, guiando Lena até o 2º andar. E o Dr. Santos está a fio.
Caminho para avaliar o equipamento médico. O quarto de Miguel havia sido transformado desde a última vez que Lena o vira. Além dos equipamentos médicos discretamente posicionados, havia agora uma coleção impressionante de livros infantis, jogos educativos e até mesmo um pequeno aquário com peixes coloridos. Arthur mencionou que ele gosta de animais. Regina explicou, notando o olhar surpreso de Lena. Achamos que os peixes seriam terapêuticos. Novamente, Lena se perguntou como Arthur sabia tanto sobre seu filho. Cada detalhe parecia cuidadosamente planejado, como se ele tivesse estudado os gostos e necessidades de Miguel por muito tempo. A tarde passou em um turbilhão de atividade. Dr. Santos, um especialista em equipamentos médicos domiciliares, chegou para fazer os últimos ajustes. A equipe da cozinha preparava os pratos favoritos de Miguel, seguindo instruções misteriosas que alguém havia fornecido. E em meio a tudo isso, Arthur permanecia em seu escritório, aparentemente absorto em trabalho. Quando finalmente ouviu o carro de Dona Zefa chegando, Lena sentiu seu coração acelerar. Como explicaria tudo isso a Miguel? Como ele reagiria a tantas mudanças? Mas suas preocupações se provaram desnecessárias. Assim que entrou na mansão, os olhos de Miguel se arregalaram com encantamento infantil. "Mãe, olha quantos peixes!" ele exclamou, seu rosto iluminando-se ao ver o aquário. "E tem livros de dinossauros!" Foi neste momento que Arthur finalmente emergiu de seu escritório. Ele parou no topo da escada, observando a cena com uma expressão que Lena nunca havia visto antes. Uma mistura de ansiedade e algo que parecia quase saudade. Miguel foi o primeiro a notá-lo. "Você é o dono dos peixes?" perguntou diretamente, com aquela inocência característica das crianças. Arthur desceu as escadas lentamente, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. "Sim, mas agora eles são seus." "Mesmo?" Os olhos de Miguel brilharam. "Posso dar nome para eles?" "Claro," Arthur respondeu, sua voz mais suave do que Lena jamais havia ouvido. "Que tal me contar sobre os nomes durante o lanche?" Regina fez seus cookies favoritos de chocolate. Lena observou atônita, enquanto seu filho seguia Arthur até a sala de jantar, já tagarelando sobre nomes de dinossauros que pretendia dar aos peixes. Havia uma naturalidade na interação que a pegou completamente de surpresa. Durante o lanche, ela notou como Arthur prestava atenção total em Miguel, respondendo suas perguntas com paciência e até mesmo sorrindo ocasionalmente. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando um homem completamente diferente do empresário frio que ela conhecera. "Você está doente também?" Miguel perguntou repentinamente, notando as manchas nas mãos de Arthur. Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Lena estava prestes a intervir quando Arthur respondeu calmamente. "Sim, estou, mas está tudo bem. Às vezes, as pessoas ficam doentes, mas isso não as impede de fazer coisas importantes." Miguel assentiu com aquela sabedoria, própria de crianças que conhecem a dor muito cedo. "Como eu. Como você." Arthur concordou suavemente e, por um momento, algo em seus olhos brilhou de forma suspeita. Mais tarde, depois que Miguel finalmente adormeceu em seu novo quarto, exausto mas feliz, Lena encontrou Arthur em seu escritório. Ele estava de pé junto à janela como sempre, mas sua postura parecia diferente, menos rígida, mais humana. "Obrigada," ela disse simplesmente. "Por tudo isso, pelos peixes, pelos livros, por ser gentil com ele." Arthur não se virou, mas sua voz estava carregada de emoção quando respondeu. "Ele é uma criança extraordinária." "Como você sabia?" Lena finalmente perguntou a questão, que a atormentava. Sobre os cookies de chocolate, sobre os dinossauros, como... Sabia tanto sobre ele. Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente se virou, seu rosto estava marcado por uma expressão que Lena não conseguiu decifrar. "Há muitas coisas que você ainda não sabe sobre mim, Lena," ele disse finalmente. Algumas delas eu não estou pronto para compartilhar. Mas eventualmente vai compartilhar?" "Eventualmente," ele prometeu, sua voz baixa e intensa, "quando for a hora certa." Naquela noite, deitada em sua nova cama,
Lena refletiu sobre o dia surreal que havia vivido. Em menos de 48 horas, sua vida havia mudado completamente. Estava casada com um homem que era um mistério, vivendo em uma casa que parecia guardar segredos em cada canto. Mas pela primeira vez em anos, Miguel dormia tranquilo, cercado por coisas que o faziam sorrir. E talvez, pensou Lena, esse fosse o verdadeiro começo de sua história. Não o momento em que assinou os papéis do casamento, mas o instante em que viu Arthur Brandão sorrir para seu filho como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. O que ela ainda não sabia era que aquele dia havia mexido com Arthur muito mais do que ele deixava transparecer. Em seu próprio quarto, ele segurava novamente aquela fotografia misteriosa, seus dedos traçando o rosto do menino que sorria eternamente no papel. E em seu coração, uma parede cuidadosamente construída começava, muito lentamente, a mostrar suas primeiras rachaduras. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que, aos poucos, foi se estabelecendo na mansão dos Brandão. Todas as manhãs, Miguel recebia a visita de diferentes especialistas, neurologistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, cada um trazendo novas esperanças e possibilidades de tratamento. Lena observava maravilhada como seu filho respondia positivamente às terapias, seu sorriso ficando mais frequente, suas dores mais controladas. Arthur, por sua vez, mantinha uma presença constante, mas discreta. Embora passasse grande parte do dia em seu escritório ou em reuniões, sempre encontrava tempo para perguntar sobre o progresso de Miguel e, ocasionalmente, aparecia durante as sessões de terapia, observando silenciosamente do canto da sala. Foi numa dessas manhãs, durante uma sessão particularmente difícil de fisioterapia, que algo inesperado aconteceu. Miguel estava lutando com um exercício novo, suas pequenas mãos tremendo com o esforço, quando Arthur subitamente se aproximou. "Posso?" ele perguntou ao fisioterapeuta, que assentiu surpreso. Arthur se ajoelhou ao lado de Miguel, ignorando completamente o fato de que seu terno italiano estava tocando o chão. "Sabe, quando eu comecei meu tratamento, também achava impossível fazer alguns exercícios", ele comentou casualmente, mostrando suas próprias mãos com as manchas características de sua doença. Mas descobri um truque. Miguel olhou para ele com interesse renovado. "Qual truque?" "Imagine que cada movimento é uma missão secreta, como aqueles agentes especiais dos seus livros de aventura. Cada vez que você consegue fazer um movimento, está completando uma missão importante." Os olhos de Miguel se iluminaram com a ideia e, surpreendentemente, nas tentativas seguintes, ele conseguiu progredir mais do que havia conseguido em toda a semana. Lena, que observava a cena da porta, sentiu algo estranho no peito, uma mistura de gratidão e confusão. A cada dia, Arthur mostrava um lado diferente de sua personalidade, tão distante da figura fria e calculista que ela conhecera inicialmente. Mais tarde naquele dia, enquanto Miguel descansava, Lena encontrou Arthur em seu escritório, como sempre. Mas desta vez, algo estava diferente. Sobre sua mesa havia uma série de pastas médicas antigas espalhadas. "Posso entrar?" ela perguntou suavemente. Arthur rapidamente começou a guardar as pastas, mas não antes que Lena pudesse ver uma foto. Um menino que se parecia impressionantemente com Miguel. "Quem é ele?" As palavras saíram antes que ela pudesse se conter. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. Arthur ficou de costas para ela, suas mãos apoiadas na mesa com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos. "Pedro", ele finalmente respondeu, sua voz quase um sussurro. "Meu filho." A revelação atingiu Lena como um choque. Em nenhum momento, em todas as investigações sobre os Brandão, havia qualquer menção a um filho. "Eu não sabia que você..." "Ninguém sabe", ele a interrompeu, finalmente se virando. Seu rosto estava marcado por uma dor antiga, profunda. "Pedro, ele morreu há 8 anos. Tinha a mesma idade que Miguel tem agora." Lena sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar na porta. Subitamente, muitas coisas começavam a fazer sentido. A atenção aos detalhes no quarto de Miguel, o conhecimento sobre seus gostos, a gentileza inesperada. Ele também estava doente,
Ela perguntou suavemente. Arthur assentiu, seus olhos fixos em um ponto, distante. Uma condição neurológica rara. Diferente da de Miguel, mas os sintomas iniciais eram similares. Eu estava ocupado demais na época, construindo o império farmacêutico, tentando desenvolver medicamentos que pudessem salvá-lo. Mas sua voz falhou, e pela primeira vez desde que o conhecera, Lena viu a máscara de controle de Arthur Brandão se quebrar completamente. Quando percebi que estava perdendo tempo precioso no laboratório em vez de estar com ele, era tarde. Demais. Pedro se foi numa noite de primavera, enquanto eu estava em uma reunião de conselho. Lena se aproximou lentamente, seu coração partido pela dor evidente em sua voz. É por isso que você quis nos ajudar? Por causa de Pedro? Arthur finalmente olhou diretamente para ela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu vi Miguel pela primeira vez há 2 anos, na frente da minha empresa. Ele tinha desmaiado, e você estava desesperada, tentando conseguir ajuda. A semelhança com Pedro foi como ver meu filho novamente. Você nos observou desde então? Lena perguntou, começando a entender a extensão do envolvimento de Arthur em suas vidas. Providenciei para que vocês recebessem alguma ajuda anônima. Pequenas coisas. Contas pagas misteriosamente, amostras grátis de medicamentos. Mas não. Era suficiente. Quando soube que sua situação estava piorando, que Miguel precisava de tratamentos mais intensivos, você arquitetou todo o plano do casamento. Lena completou. As peças finalmente se encaixando. Sim, ele admitiu. Mas não por pena ou manipulação. Eu precisava fazer algo certo desta vez. Dar a Miguel a chance que não pude dar. Ao meu próprio filho. Lena se aproximou mais, tocando suavemente o braço de Arthur. Era a primeira vez que tinham qualquer contato físico real desde o casamento. Por que não me contou antes? Como poderia? Ele perguntou, sua voz carregada de amargura. Dizer que me aproximei de vocês por causa da semelhança com meu filho morto? Que passei 2 anos observando de longe, tentando reunir coragem para ajudar de verdade? Você poderia ter ajudado diretamente, sem todo este arranjo do casamento. Lena observou. Arthur balançou a cabeça. Não era só sobre ajuda financeira. Eu precisava estar perto. Precisava ter certeza de que desta vez uma criança teria todas as chances possíveis. E, talvez, precisava me sentir parte de uma família novamente. A confissão pairou no ar entre eles, carregada de vulnerabilidade e verdade crua. Lena sentiu lágrimas escaparem de seus próprios olhos, compreendendo pela primeira vez a profundidade da dor que Arthur carregava. Miguel te adora, sabia? Ela disse suavemente. Ele nunca teve uma figura paterna presente. O pai dele... Bem, a pensão atrasada é o menor dos problemas. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Arthur. Ele é um menino extraordinário. Igual ao Pedro. Neste momento, um som de risada infantil ecoou pelo corredor. Miguel havia acordado e, provavelmente, estava brincando com os peixes. O som pareceu quebrar algo no ar, trazendo ambos de volta ao presente. Devíamos ir ver o que ele está aprontando, Lena sugeriu, ainda processando tudo o que havia descoberto. Arthur assentiu, mas antes que ela pudesse se afastar, segurou suavemente sua mão. Lena, obrigado por ouvir, por entender. Ela apertou levemente sua mão em resposta, sentindo como se algo fundamental tivesse mudado entre eles. O casamento ainda era um acordo, mas agora havia uma compreensão mais profunda, uma conexão forjada através da dor compartilhada e do amor por uma criança. Enquanto caminhavam juntos até o quarto de Miguel, Lena percebeu que as paredes da mansão não pareciam mais tão frias. Os retratos cobertos nos corredores contavam histórias de perda e arrependimento, mas também de esperança e possibilidade de redenção. No quarto, encontraram Miguel sentado junto ao aquário, contando uma história elaborada para os peixes sobre um dinossauro que aprendeu a nadar. Ao vê-los, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que tinha o poder de derreter qualquer defesa. Arthur, vem ver. O peixe que eu chamei de T-Rex está diferente hoje. Arthur se aproximou.
sentando-se no chão ao lado do menino com uma naturalidade que surpreendeu Lena. Observando os dois juntos, ela não pôde deixar de pensar em como o destino às vezes trabalha de formas misteriosas, como a dor de uma perda pode eventualmente abrir caminho para um novo tipo de amor. Do lado de fora da mansão, a tarde começava a cair, pintando o céu de tons dourados. E dentro daquelas paredes que antes pareciam guardar apenas segredos e tristeza, uma nova história começava a ser escrita. Uma história sobre segundas chances, sobre corações quebrados que encontram maneiras de se curar, e sobre como, às vezes, o amor mais verdadeiro nasce justamente dos lugares mais improváveis. A revelação sobre Pedro mudou sutilmente a dinâmica na mansão dos Brandão. Embora Arthur mantivesse sua rotina reservada, havia momentos em que sua máscara de controle caía completamente, especialmente quando estava com Miguel. O menino, por sua vez, florescia com a atenção e os cuidados que recebia. Seus dias agora preenchidos não apenas com tratamentos, mas também com pequenas alegrias. No entanto, a paz aparente estava prestes a ser perturbada. Numa manhã particularmente agitada, enquanto Lena ajudava Miguel com seu café da manhã, Regina entrou apressadamente na cozinha. Senhora Brandão. A governanta parecia nervosa, algo raro em sua postura sempre controlada. A senhora Helena está aqui, com o conselho familiar. Lena sentiu seu estômago afundar. Desde o confronto no escritório, a tia de Arthur havia mantido distância, mas sua ausência carregava uma sensação de tempestade se aproximando. Miguel, querido. Lena se voltou para o filho, mantendo a voz calma. Que tal ir ver seus peixes enquanto a mamãe resolve algumas coisas? O Arthur vai ver os peixes comigo hoje? O menino perguntou inocentemente. Antes que Lena pudesse responder, uma voz cortante soou da porta da cozinha. Arthur tem assuntos mais importantes para tratar do que brincar de família feliz. Helena Brandão estava parada na entrada, seu tailleur impecável contrastando com a informalidade da cozinha. Atrás dela, um grupo de pessoas em trajes executivos observava a cena com expressões que variavam entre curiosidade e desaprovação. Tia Helena. A voz de Arthur soou firme, enquanto ele entrava na cozinha. Não me lembro de ter agendado uma reunião do conselho para hoje. Certas situações exigem medidas extraordinárias, querido sobrinho. Helena respondeu, seus olhos frios fixos em Miguel. O conselho está preocupado com suas decisões recentes. Seu casamento apressado, seu afastamento dos negócios, os gastos excessivos com tratamentos médicos. Meus gastos pessoais não são da conta do conselho. Arthur interrompeu, sua voz carregando um aviso claro. São quando afetam a empresa. Um dos executivos se manifestou, avançando um passo. Senhor Brandão, sua condição está piorando. Os acionistas estão nervosos. E agora este casamento repentino com uma funcionária de farmácia? E todo este investimento em tratamentos experimentais? Lena sentiu seu rosto queimar, mas manteve a postura ereta. Miguel, sentindo a tensão no ar, se aproximou dela, seus pequenos dedos procurando sua mão. Mamãe? Sua voz estava carregada de preocupação. Está tudo bem, amor, ela sussurrou, embora seu coração batesse acelerado. Vê? Helena apontou para a cena com um gesto dramático. É isto que a mansão dos Brandão se tornou? Uma espécie de centro de caridade? Arthur, você está deixando suas emoções nublarem seu julgamento. Desde Pedro... Não se atreva. A voz de Arthur cortou o ar como uma lâmina. Não use meu filho para manipular esta situação. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Os membros do conselho se mexeram desconfortavelmente, claramente surpresos pela menção de Pedro, um assunto que era estritamente proibido nas reuniões familiares. Seu filho está morto, Arthur, Helena disse, sua voz baixa, mas cruel. E tentar substituí-lo com este menino não vai trazê-lo de volta. Foi como se todo o ar tivesse sido sugado da cozinha. Lena instintivamente cobriu os ouvidos de Miguel, mas o dano já estava feito. Os olhos do menino se encheram de lágrimas, de confusão e medo. Arthur deu um passo em direção à tia, sua habitual compostura completamente abandonada. Saía
da minha casa. Não até resolvermos isto, Helena insistiu. O conselho exige uma explicação clara sobre suas ações recentes. E há a questão do testamento de seu pai. O testamento? Lena não pôde conter a pergunta. Helena sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Ah, ele não te contou? Para manter o controle da empresa, Arthur precisa estar casado, mas não com qualquer pessoa. O testamento especifica claramente. Deve ser um casamento real, com uma esposa apropriada ao status da família Brandão. E você acha que pode determinar o que é real ou apropriado? Arthur perguntou, sua voz perigosamente calma. O conselho pode, outro executivo interveio. E temos razões para acreditar que este casamento é uma farsa, um acordo financeiro disfarçado de união familiar. Lena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Toda a verdade que Arthur havia compartilhado com ela, toda a dor e arrependimento por trás de suas ações, estava sendo reduzida a uma fria análise comercial. Você está doente, Arthur, Helena continuou, sua voz agora carregando uma falsa preocupação. Sua condição está piorando e todos sabemos disso. Não pode arriscar o legado de seu pai por causa de um impulso emocional mal direcionado. Foi neste momento que Miguel, que havia permanecido silencioso até então, deu um passo à frente. Arthur também fica doente às vezes, ele disse, sua voz pequena, mas clara. Igual eu. Mas ele disse que isso não impede a gente de fazer coisas importantes. A simplicidade e sinceridade das palavras da criança pareceram atingir algo profundo em todos os presentes. Por um momento, até mesmo Helena pareceu perder sua compostura. Arthur se ajoelhou ao nível de Miguel, ignorando completamente o conselho e sua tia. Exatamente, campeão. E sabe qual é a coisa mais importante que podemos fazer? Miguel balançou a cabeça, seus olhos grandes fixos em Arthur. Cuidar das pessoas que amamos, Arthur respondeu. E pela primeira vez, disse aquelas palavras olhando não apenas para Miguel, mas também para Lena. Helena soltou um som de desprezo. Isto é ridículo. Arthur, você tem até o final da semana para reconsiderar suas decisões. Caso contrário, o conselho será forçado a tomar medidas mais drásticas. Faça o que achar necessário, tia Helena, Arthur respondeu, ainda sem se levantar do lado de Miguel. Mas saiba que desta vez você não vai conseguir controlar a situação como fez depois que Pedro morreu. Algo escuro passou pelo rosto de Helena, uma sombra de culpa ou remorso rapidamente mascarada por sua habitual expressão de superioridade. Vamos, ela comandou ao conselho. Claramente meu sobrinho precisa de tempo para recuperar seu senso de responsabilidade. Quando o grupo finalmente deixou a mansão, o silêncio que ficou era pesado de implicações não ditas. Lena olhou para Arthur, que ainda mantinha uma mão protetora no ombro de Miguel. O que ela quis dizer sobre controlar a situação depois de Pedro? Ela perguntou suavemente. Arthur fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças. Helena. Ela era a médica responsável pelo caso de Pedro. Foi ela quem insistiu que eu me concentrasse na empresa, no desenvolvimento de novos medicamentos, enquanto ela cuidava do tratamento dele. Eu confiei nela. E quando Pedro piorou repentinamente, sua voz falhou. Décadas de dor e arrependimento condensadas naquele silêncio. Ela não te avisou a tempo, Lena completou, compreendendo finalmente a profundidade da tragédia. Ela disse que não queria me distrair de uma reunião importante com os investidores. Arthur confirmou, sua voz amarga. Quando finalmente cheguei ao hospital, era tarde demais. Miguel, sentindo a tristeza no ar, se aproximou de Arthur e o abraçou espontaneamente. O gesto simples e puro de uma criança quebrou algo dentro do empresário. E pela primeira vez desde a morte de Pedro, Arthur Brandão chorou abertamente. Lena se juntou ao abraço, envolvendo os dois com seus braços, sentindo como aquele momento marcava uma mudança fundamental em sua relação. Não era mais apenas um acordo, um contrato frio em papel timbrado. Era algo mais profundo, mais real, uma família se formando das cinzas de antigas dores. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, iluminando os três abraçados, e por um momento,
Todas as ameaças do conselho, todas as manipulações de Helena pareciam distantes e insignificantes. O que importava estava ali: o amor de uma mãe por seu filho, a redenção de um pai que havia perdido seu caminho e a inocência de uma criança que, sem saber, estava ajudando a curar corações há muito tempo quebrados. Os dias que se seguiram, a visita do conselho, foram tensos na mansão dos Brandão. Arthur passava longas horas em seu escritório, em intermináveis telefonemas e videoconferências. Lena podia sentir o peso das ameaças de Helena, pairando sobre todos, como uma nuvem escura prestes a desabar. Foi numa dessas noites, quando Miguel já dormia e a casa estava silenciosa, que Lena decidiu confrontar a situação. Encontrou Arthur em seu escritório, como sempre, mas desta vez ele não estava trabalhando. Estava sentado em sua poltrona de couro, olhando para uma antiga foto de Pedro. "Não podemos continuar assim", ela disse suavemente, fechando a porta atrás de si. "Precisamos de um plano." Arthur ergueu os olhos, e Lena notou como ele parecia cansado. As manchas em suas mãos estavam mais pronunciadas, e havia uma palidez preocupante em seu rosto. "Helena encontrou documentos", ele disse, sua voz rouca, "sobre nossa investigação preliminar do caso de Miguel, sobre como eu o observei antes de propor o casamento. Ela está usando isso para questionar a legitimidade de nossa união." Lena sentou-se na cadeira em frente a ele, seu coração batendo, acelerado. "E o que podemos fazer?" "Há uma saída", Arthur respondeu hesitante. "Mas não sei se tenho o direito de pedir isso a você." "Diga." "O testamento de meu pai especifica que o casamento deve ser real. Se pudéssemos convencer a todos que não é apenas um acordo..." Lena sentiu seu rosto esquentar. "Você está sugerindo que tornemos isso real", Arthur completou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Não apenas no papel, mas de verdade." Silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. Lena pensou em como sua relação com Arthur havia mudado nas últimas semanas, em como seu coração às vezes acelerava quando seus olhares se cruzavam, em como ela começava a ver além da fachada do empresário frio. "E se não der certo?" ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. "E se..." Um som vindo do corredor interrompeu sua fala. Era Miguel, chamando em meio a um pesadelo. "Mamãe! Arthur!" Ambos se levantaram, imediatamente correndo para o quarto do menino. Encontraram-no agitado na cama, seu pequeno corpo tremendo. "Estamos aqui, amor." Lena o abraçou enquanto Arthur checava rapidamente os monitores médicos. "Eu sonhei que a mulher má levava vocês embora." Miguel soluçou, agarrando-se a ambos. Arthur se sentou na beira da cama, sua mão gentilmente afagando os cabelos do menino. "Ninguém vai nos separar, campeão. Prometo." O momento era tão íntimo, tão naturalmente familiar, que Lena sentiu lágrimas nos olhos. Percebeu que, sem perceberem, já haviam se tornado uma família de verdade. "Conta uma história?" Miguel pediu, seus olhos ainda brilhando com lágrimas não derramadas. "Que tal eu contar sobre o menino mais corajoso que já conheci?" Arthur sugeriu, e Lena percebeu que ele ia falar sobre Pedro. Miguel assentiu, aconchegando-se entre os dois. E assim, pela primeira vez, Arthur compartilhou abertamente memórias de seu filho, não com dor ou amargura, mas com amor e saudade. "Pedro adorava dinossauros como você", ele começou, sua voz suave. "E mesmo quando estava muito doente, nunca perdia o sorriso. Ele me ensinou que ser forte não significa não ter medo, mas sim continuar lutando mesmo quando estamos assustados." Enquanto Arthur falava, Lena observava como seus olhos brilhavam ao recordar os momentos felizes com Pedro. Era como se cada memória compartilhada ajudasse a curar uma antiga ferida. "Ele teria te adorado", Arthur disse a Miguel, que já começava a adormecer. "Vocês teriam sido grandes amigos." Quando Miguel finalmente voltou a dormir, eles permaneceram ali por um momento lado a lado na penumbra do quarto. O silêncio entre eles estava carregado de emoções não ditas. "Sobre o que
Estávamos conversando antes. Lena começou hesitante. Não precisamos decidir nada agora. Arthur a interrompeu gentilmente. Já pedi demais de você. Não, ela tocou seu braço suavemente. Você não entende. Isso já é real para mim. Arthur se virou para encará-la, surpresa e esperança misturadas em seu olhar. O que quer dizer? Que talvez não. Precisemos fingir. Talvez já tenhamos construído algo verdadeiro sem perceber. A confissão pairou entre eles como uma promessa delicada. Arthur levantou a mão hesitante e tocou o rosto de Lena com uma suavidade que fez seu coração disparar. Tem certeza? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Não quero que faça isso apenas por causa das ameaças de Helena. Não é. Por isso, Lena respondeu cobrindo a mão dele com a sua. É por nós, por esta família que construímos. O primeiro beijo deles foi suave, hesitante, carregado de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos sorriam. Um sorriso verdadeiro, não mais contido por máscaras ou medos. O que faremos agora? Lena perguntou, ainda próxima a ele. Amanhã há um evento importante da empresa, Arthur respondeu, seus dedos entrelaçados aos dela. Tradicionalmente é onde as famílias Brandão se reúnem publicamente. Helena estará lá com o conselho. E você quer que eu vá? Quero que todos vejam a mulher incrível com quem me casei. A mulher que me ensinou a amar novamente. Na manhã seguinte, a mansão estava empolvorosa, com os preparativos para o evento. Regina ajudou Lena a escolher um vestido apropriado, um modelo elegante em tom de azul profundo que a fazia parecer ter nascido para aquele mundo. A senhora Helena vai ter um chilique, a governanta comentou com um sorriso satisfeito enquanto ajudava Lena com os últimos detalhes. Esse é o plano, Lena respondeu, surpreendendo a si mesma com sua confiança. Quando desceu as escadas, encontrou Arthur e Miguel esperando no hall. Seu marido, e agora essa palavra carregava um novo significado, estava impecável em seu terno escuro, e Miguel estava adorável em um conjunto que combinava com o dele. Você está linda, mamãe, Miguel exclamou. Deslumbrante, Arthur concordou, seus olhos brilhando de admiração. O evento estava sendo realizado no salão principal da empresa Brandão, um espaço impressionante com vista panorâmica da cidade. Quando entraram, Lena de braço dado com Arthur e Miguel entre eles, os murmúrios começaram imediatamente. Helena estava conversando com um grupo de executivos quando os viu. Seu rosto perdeu a cor por um momento, especialmente quando notou como Arthur e Lena se moviam em perfeita sincronia, como um casal que se conhecia intimamente. Boa noite, tia. Helena, Arthur cumprimentou calmamente. Acredito que você já conhece minha esposa e nosso filho. A escolha deliberada das palavras não passou despercebida. Helena estreitou os olhos, estudando o trio com desconfiança. Filho, ela repetiu, sua voz carregada de veneno. Interessante escolha de palavras considerando as circunstâncias. As circunstâncias mudaram, Arthur respondeu, sua voz firme mas serena. Assim como eu. Antes que Helena pudesse responder, Miguel puxou a manga do paletó de Arthur. Pai, olha, tem um aquário gigante ali. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A palavra pai, dita tão naturalmente pela criança, parecia pairar no ar, como um testemunho da realidade de sua família. Arthur se ajoelhou ao nível de Miguel, seus olhos brilhando de emoção. Vamos ver os peixes juntos, campeão. Enquanto os dois se afastavam, Lena enfrentou o olhar furioso de Helena. Isto não vai funcionar, a mulher sibilou. Você pode ter convencido Arthur, pode até ter treinado o menino para chamá-lo de pai, mas o conselho não será tão facilmente enganado. Sabe qual é a diferença entre nós, Helena? Lena respondeu, mantendo a voz baixa, mas firme. Eu não preciso enganar ninguém. O amor verdadeiro não precisa de provas ou aprovações. Com isso, ela se afastou para se juntar à sua família, junto ao aquário, deixando Helena fumegando de raiva. A noite estava apenas começando, e havia muito mais em jogo do que apenas a aprovação do conselho. Era uma batalha pelo direito de serem felizes, de serem uma família,
de amarem uns aos outros abertamente e sem medo. O que nenhum deles sabia era que Helena guardava ainda uma última carta na manga, um segredo que poderia destruir não apenas o casamento de Arthur e Lena, mas também a frágil felicidade que haviam construído juntos. Os dias que se seguiram à visita do conselho foram tensos na mansão dos Brandão. Arthur passava longas horas em seu escritório, em intermináveis telefonemas e videoconferências. Lena podia sentir o peso das ameaças de Helena pairando sobre todos, como uma nuvem escura prestes a desabar. Foi numa dessas noites, quando Miguel já dormia e a casa estava silenciosa, que Lena decidiu confrontar a situação. Encontrou Arthur em seu escritório como sempre, mas desta vez ele não estava trabalhando. Estava sentado em sua poltrona de couro, olhando para uma antiga foto de Pedro. "Não podemos continuar assim", ela disse suavemente, fechando a porta atrás de si. "Precisamos de um plano." Arthur ergueu os olhos. E Lena notou como ele parecia cansado. As manchas em suas mãos estavam mais pronunciadas e havia uma palidez preocupante em seu rosto. "Helena encontrou documentos", ele disse, sua voz rouca, "sobre nossa investigação preliminar do caso de Miguel, sobre como eu o observei antes de propor o casamento. Ela está usando isso para questionar a legitimidade de nossa união." Lena sentou-se na cadeira em frente a ele, seu coração batendo, acelerado. "E o que podemos fazer?" "Há uma saída", Arthur respondeu hesitante, "mas não sei se tenho o direito de pedir isso a você." "Diga." "O testamento de meu pai especifica que o casamento deve ser real. Se pudéssemos convencer a todos que não é apenas um acordo." Lena sentiu seu rosto esquentar. "Você está sugerindo que tornemos isso real", Arthur completou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Não apenas no papel, mas de verdade." O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades, não ditas. Lena pensou em como sua relação com Arthur havia mudado nas últimas semanas, em como seu coração às vezes acelerava quando seus olhares se cruzavam, em como ela começava a ver além da fachada do empresário frio. "E se não der certo?" ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. "E se..." Um som vindo do corredor interrompeu sua fala. Era Miguel, chamando em meio a um pesadelo. "Mamãe! Arthur!" Ambos se levantaram imediatamente, correndo para o quarto do menino. Encontraram-no agitado na cama, seu pequeno corpo tremendo. "Estamos aqui, amor." Lena o abraçou, enquanto Arthur checava rapidamente os monitores médicos. "Eu sonhei que a mulher má levava vocês embora." Miguel soluçou, agarrando-se a ambos. Arthur se sentou na beira da cama, sua mão gentilmente afagando os cabelos do menino. "Ninguém vai nos separar, campeão, prometo." O momento era tão íntimo, tão naturalmente familiar, que Lena sentiu lágrimas nos olhos. Percebeu que, sem perceberem, já haviam se tornado uma família de verdade. "Conta uma história", Miguel pediu, seus olhos ainda brilhando com lágrimas, não derramadas. "Que tal eu contar sobre o menino mais corajoso que já conheci?" Arthur sugeriu, e Lena percebeu que ele ia falar sobre Pedro. Miguel assentiu, aconchegando-se entre os dois. E assim, pela primeira vez, Arthur compartilhou abertamente memórias de seu filho, não com dor ou amargura, mas com amor e saudade. "Pedro adorava dinossauros como você", ele começou, sua voz suave. "E mesmo quando estava muito doente, nunca perdia o sorriso. Ele me ensinou que ser forte não significa não ter medo, mas sim continuar, lutando mesmo quando estamos assustados." Enquanto Arthur falava, Lena observava como seus olhos brilhavam ao recordar os momentos felizes com Pedro. Era como se cada memória compartilhada ajudasse a curar uma antiga ferida. "Ele teria te adorado." Arthur disse a Miguel, que já começava a adormecer. "Vocês teriam sido grandes amigos." Quando Miguel finalmente voltou a dormir, eles permaneceram ali por um momento, lado a lado, na penumbra do quarto.
O silêncio entre eles estava carregado de emoções não ditas. Sobre o que estávamos conversando antes, Lena começou hesitante. Não, precisamos decidir nada agora. Arthur a interrompeu gentilmente. Já pedi demais de você. Não, ela tocou seu braço suavemente. Você não entende, isso já é real para mim. Arthur se virou para encará-la, surpresa e esperança misturadas em seu olhar. O que quer dizer? Que talvez não. Precisamos fingir. Talvez já tenhamos construído algo verdadeiro sem perceber. A confissão pairou entre eles como uma promessa delicada. Arthur levantou a mão, hesitante, e tocou o rosto de Lena com uma suavidade que fez seu coração disparar. Tem certeza? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Não quero que faça isso apenas por causa das ameaças de Helena. Não é. Por isso, Lena respondeu, cobrindo a mão dele com a sua. É por nós, por esta família que construímos. O primeiro beijo deles foi suave, hesitante, carregado de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos sorriam. Um sorriso verdadeiro, não mais contido por máscaras ou medos. O que faremos agora? Lena perguntou, ainda próxima a ele. Amanhã há um evento importante da empresa. Arthur respondeu, seus dedos entrelaçados aos dela. Tradicionalmente é onde as famílias Brandão se reúnem publicamente. Helena estará lá com o conselho. E você quer que eu vá? Quero que todos vejam a mulher incrível com quem me casei. A mulher que me ensinou a amar novamente. Na manhã seguinte, a mansão estava empolvorosa com os preparativos para o evento. Regina ajudou Lena a escolher um vestido apropriado, um modelo elegante em tom de azul profundo que a fazia parecer ter nascido para aquele mundo. A senhora Helena vai ter um chilique, a governanta comentou com um sorriso satisfeito enquanto ajudava Lena com os últimos detalhes. Esse é o plano, Lena respondeu, surpreendendo a si mesma com sua confiança. Quando desceu as escadas, encontrou Arthur e Miguel esperando no hall. Seu marido, e agora essa palavra carregava um novo significado, estava impecável em seu terno escuro, e Miguel estava adorável em um conjunto que combinava com o dele. Você está linda, mamãe, Miguel exclamou. Deslumbrante, Arthur concordou, seus olhos brilhando de admiração. O evento estava sendo realizado no salão principal da empresa Brandão, um espaço impressionante com vista panorâmica da cidade. Quando entraram, Lena de braço dado com Arthur e Miguel entre eles, os murmúrios começaram imediatamente. Helena estava conversando com um grupo de executivos quando os viu. Seu rosto perdeu a cor por um momento, especialmente quando notou como Arthur e Lena se moviam em perfeita sincronia, como um casal que se conhecia intimamente. Boa noite, tia Helena. Arthur cumprimentou calmamente. Acredito que você já conhece minha esposa e nosso filho. A escolha deliberada das palavras não passou despercebida. Helena estreitou os olhos, estudando o trio com desconfiança. Filho, ela repetiu, sua voz carregada de veneno. Interessante escolha de palavras, considerando as circunstâncias. As circunstâncias mudaram, Arthur respondeu, sua voz firme, mas serena. Assim como eu. Antes que Helena pudesse responder, Miguel puxou a manga do paletó de Arthur. Pai, olha, tem um aquário gigante ali. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A palavra pai, dita tão naturalmente pela criança, parecia pairar no ar como um testemunho da realidade de sua família. Arthur se ajoelhou ao nível de Miguel, seus olhos brilhando de emoção. Vamos ver os peixes juntos. Campeão! Enquanto os dois se afastavam, Lena enfrentou o olhar furioso de Helena. Isto não vai funcionar, a mulher sibilou. Você pode ter convencido Arthur, pode até ter treinado o menino para chamá-lo de pai, mas o conselho não será tão facilmente enganado. Sabe qual é a diferença entre nós, Helena? Lena respondeu, mantendo a voz baixa, mas firme. Eu não preciso enganar ninguém. O amor verdadeiro não precisa de provas ou aprovações. Com isso, ela se afastou para se juntar à sua família junto ao aquário, deixando Helena fumegando de raiva. A noite estava apenas começando e havia muito mais em jogo do que
apenas a aprovação do conselho. Era uma batalha pelo direito de serem felizes, de serem uma família, de amarem uns aos outros abertamente e sem medo. O que nenhum deles sabia era que Helena guardava ainda uma última carta na manga, um segredo, que poderia destruir não apenas o casamento de Arthur e Lena, mas também a frágil felicidade que haviam construído juntos. Os meses que se seguiram ao escândalo trouxeram mudanças profundas para a família Brandão. A mansão, antes um lugar de sombras e segredos, agora ressoava com as risadas de Miguel, que respondia milagrosamente bem ao tratamento. Os retratos cobertos foram finalmente revelados, incluindo o de Pedro, que agora ocupava um lugar de honra na sala principal. Não mais como um fantasma doloroso, mas como parte querida da história familiar. Arthur e Lena encontraram um ritmo próprio em seu relacionamento, descobrindo diariamente novas facetas um do outro. As manhãs começavam com café compartilhado no jardim, observando Miguel brincar com seus peixes antes das sessões de terapia. As noites terminavam com histórias contadas em família, algumas sobre Pedro, outras sobre esperança e recomeços. Foi numa dessas manhãs tranquilas que Arthur recebeu um telefonema que mudaria tudo novamente. Como assim, outro filho? Sua voz ecoou pelo escritório, fazendo Lena, que passava pelo corredor, parar em seu caminho. Através da porta entreaberta, ela viu Arthur empalidecer enquanto escutava a pessoa do outro lado da linha. Suas mãos, marcadas pela doença, tremiam ao segurar o telefone. Isso é impossível, ele continuou. Helena não poderia... Não, espere. Estou indo para aí agora. Quando desligou, encontrou Lena parada na porta, sua expressão uma mistura de preocupação e questionamento. O que aconteceu? Ela perguntou suavemente. Arthur passou as mãos pelo rosto, parecendo subitamente mais velho e cansado. Os investigadores encontraram mais documentos no escritório de Helena. Aparentemente ela escondeu mais do que imaginávamos. Do que você está falando? Pedro tinha um irmão gêmeo. Arthur revelou, sua voz quase um sussurro. Um bebê que, segundo os registros, morreu no parto, exceto que... Ele não morreu. Lena completou, sentindo seu coração apertar. Não. Helena o levou. Parte de seu plano de longo prazo. Uma garantia, ela escreveu em seus diários. Um herdeiro Brandão que ela poderia controlar caso algo desse errado com Pedro. Lena se aproximou, segurando as mãos trêmulas de Arthur entre as suas. Onde ele está? Agora? Em um internato na Suíça. Helena o visitava regularmente, mantendo toda a operação em segredo. Ele tem a mesma idade que Pedro teria. O peso dessa revelação pairou entre eles como uma nuvem pesada. Um filho vivo, criado longe de sua família, sem conhecer sua verdadeira identidade. Qual é o nome dele? Lena perguntou gentilmente. Thomas, Arthur respondeu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela o chamou de Thomas. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, Arthur e Lena sentaram-se no jardim, planejando os próximos passos. A lua cheia iluminava as roseiras, criando sombras que dançavam nas paredes da mansão. Como vamos contar para Miguel? Lena perguntou, sua cabeça apoiada no ombro de Arthur. Honestamente, ele respondeu após um momento de reflexão. Miguel tem um coração enorme e talvez ele seja exatamente o que Thomas precisa para se adaptar a uma nova realidade. Os arranjos foram feitos rapidamente. Regina, sempre eficiente, preparou um quarto ao lado do de Miguel, decorando-o com o mesmo cuidado e atenção aos detalhes. Arthur passou noites em claro, revisando fotos antigas, tentando encontrar traços de seu filho perdido nas poucas imagens que os investigadores haviam recuperado do internato. A viagem à Suíça foi planejada para a semana seguinte. Miguel, após uma conversa delicada e honesta, estava animado com a ideia de ter um irmão mais velho. Ele vai gostar dos peixes também? O menino perguntou enquanto arrumavam as malas. Vamos descobrir juntos, Lena respondeu, seu coração transbordando de amor pela capacidade de seu filho de aceitar
e amar tão facilmente. O internato era uma construção antiga e imponente, cercada por montanhas cobertas de neve. Quando o carro da família parou em frente ao portão principal, Arthur apertou a mão de Lena com força. "E se ele me odiar?" sussurrou, dando voz a seu maior medo. "E se ele pensar que eu o abandonei?" "Então, vamos mostrar a ele a verdade." Lena respondeu firmemente. "Vamos dar a ele todo o amor que ele perdeu nesses anos." Thomas estava esperando no escritório do diretor. Alto para seus 16 anos, com os mesmos olhos intensos de Arthur, ele mantinha uma postura defensiva, anos de dúvidas e mentiras, criando uma barreira quase visível. "Então é verdade?" foram suas primeiras palavras quando entraram. "Tudo o que a polícia disse sobre ela." Arthur deu um passo à frente, seu coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvir. "Sim. E sinto muito, filho. Sinto muito por não ter sabido, por não ter procurado mais, por... Você tinha outro filho." Thomas interrompeu, seus olhos fixos em uma foto de Pedro que Arthur carregava. "Meu irmão." "Sim, Pedro." A voz de Arthur falhou. Ele se foi há 8 anos." Thomas assentiu lentamente, processando a informação. Foi neste momento que Miguel, que havia estado quieto até então, deu um passo à frente. "Eu também sou seu irmão agora," ele disse simplesmente, estendendo sua pequena mão. "Quer ver uma foto dos meus peixes?" Algo na inocência do gesto, na pureza daquela oferta de amizade, pareceu quebrar a primeira camada de defesa de Thomas. Um pequeno sorriso, talvez o primeiro em muito tempo, surgiu em seus lábios. "Você tem peixes?" "Um montão. E eles têm nomes de dinossauros, porque dinossauros são legais, mesmo que não saibam nadar." A lógica infantil de Miguel arrancou. Uma risada surpresa de Thomas, o som ecoando pela sala como uma promessa de cura. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Thomas voltou com eles para a mansão, carregando apenas uma mala pequena. Helena nunca havia permitido que ele acumulasse muitos pertences pessoais, mantendo-o sempre pronto para possíveis mudanças rápidas. A adaptação não foi fácil. Thomas tinha pesadelos, momentos de raiva súbita, períodos de silêncio profundo. Mas também tinha momentos de descoberta. A primeira vez que nadou na piscina da mansão com Miguel, a noite em que encontrou antigas fotos de Pedro e passou horas ouvindo histórias sobre seu irmão gêmeo. A manhã em que finalmente chamou Arthur de pai, o som saindo hesitante, mas sincero. Lena se tornou uma ponte importante nesse processo. Sua própria experiência com dor e superação, sua capacidade de amar incondicionalmente, ajudou Thomas a baixar suas defesas gradualmente. "Como? Você sabia que podia confiar nele?" Thomas perguntou uma noite, enquanto os dois preparavam chocolate quente na cozinha. "Em Arthur, quando tudo começou." Lena sorriu, lembrando-se de sua própria jornada. Porque via além da máscara que ele usava, via o amor que ele tinha para dar mesmo quando ele próprio não acreditava mais ser capaz de amar. Thomas absorveu suas palavras em silêncio, mexendo seu chocolate pensativamente. Do lado de fora da cozinha, Miguel e Arthur jogavam xadrez na biblioteca. Ou melhor, Miguel tentava ensinar a Arthur sua própria versão peculiar do jogo, onde os peões podiam fazer super pulos se estivessem muito felizes. "Acha que um dia vamos ser uma família normal?" Thomas perguntou, sua voz pequena revelando a vulnerabilidade que escondia tão bem. "Normal é superestimado," Lena respondeu, abraçando-o gentilmente. "Prefiro que sejamos reais, com todas as nossas cicatrizes, nossos medos, nossos momentos de alegria. É isso que faz uma verdadeira família." Naquela noite, pela primeira vez desde sua chegada, Thomas pediu para ouvir uma história antes de dormir, não para si mesmo, mas para se juntar a Miguel em seu ritual noturno. Arthur leu para os dois, sua voz embargando levemente ao ver seus filhos lado a lado, finalmente juntos como deveriam ter estado desde o início. Lena observava a cena da porta, seu coração transbordando de amor por sua família improvável e perfeitamente imperfeita. As sombras do passado ainda estavam lá, mas agora eram superadas pela luz do presente, pela risada de Miguel,
pelo sorriso hesitante de Thomas, pelo olhar de amor puro nos olhos de Arthur. E assim, a mansão dos Brandão continuava sua transformação. Não era mais um lugar de segredos e dor, mas um lar onde o amor tinha o poder de curar até mesmo as feridas mais profundas. Um lugar onde uma família, construída com partes quebradas e remendadas com amor, aprendia diariamente que, às vezes, os laços mais fortes são aqueles que escolhemos criar, um dia de cada vez. Um ano se passou desde que Thomas voltou para casa. A mansão dos Brandão, antes um lugar de sombras e segredos, agora transbordava de vida. As risadas de Miguel ecoavam pelos corredores, misturando-se com o som do piano que Thomas descobriu amar. As rosas do jardim floresciam mais vibrantes do que nunca, como se a própria natureza celebrasse a cura que acontecia dentro daquelas paredes. Em uma tarde particularmente especial, a família se reuniu no jardim para uma celebração íntima. Era o aniversário de 1 ano do retorno de Thomas, e também marcava 6 meses desde que Miguel completou com sucesso seu tratamento experimental. O menino, agora mais forte e saudável do que nunca, corria pelo jardim com uma energia que antes parecia impossível. "Pai Thomas, olhem o que eu consigo fazer!" Miguel gritou, demonstrando uma cambalhota perfeita na grama. Arthur, sentado em uma das cadeiras do jardim com Lena ao seu lado, sentiu lágrimas nos olhos ao ver seu filho mais novo tão cheio de vida. Thomas, que estava ajudando Regina a organizar a mesa do lanche, parou para aplaudir o irmão. "Muito bem, pequeno acrobata." Thomas sorriu, um sorriso que agora vinha facilmente, sem as sombras que antes o acompanhavam. Lena apertou suavemente a mão de Arthur, notando sua emoção. "Está pensando em Pedro?" "Sempre", ele respondeu honestamente. "Mas agora a memória dele traz mais amor do que dor. Acho que ele ficaria feliz em ver nossa família assim." O som de um carro se aproximando interrompeu o momento. Doutor Martinez, o advogado da família, vinha chegando com uma pasta grossa debaixo do braço. "Desculpem interromper a celebração", ele disse após os cumprimentos. "Mas achei que gostariam de saber imediatamente. O juiz acabou de assinar a sentença de Helena. Prisão perpétua, sem possibilidade de redução de pena." Um silêncio reflexivo caiu sobre o grupo. Helena Brandão, em seu julgamento, havia finalmente revelado toda a extensão de seus crimes. Não apenas o assassinato de Pedro e o sequestro de Thomas, mas anos de manipulação e fraudes que haviam afetado inúmeras famílias. "E os recursos para a pesquisa?" Arthur perguntou, pensando nos outros pacientes que, como Miguel, dependiam dos tratamentos desenvolvidos pela empresa. "Todos garantidos", Dr. Martinez assegurou. O conselho aprovou unanimemente seu plano de transformar a divisão de pesquisas raras em uma fundação sem fins lucrativos. A Fundação Pedro Brandão já está oficialmente registrada. Thomas, que havia se aproximado para ouvir a conversa, colocou uma mão no ombro do pai. Pedro estaria orgulhoso. "Todos estamos", Lena acrescentou, levantando-se para abraçar seu marido. A tarde continuou com a celebração, agora com ainda mais motivos para comemorar. Regina havia preparado todos os pratos favoritos da família, incluindo o bolo de chocolate, que se tornara tradição nas comemorações dos Brandão. Enquanto observava seus filhos brincando no jardim, Arthur refletiu sobre como sua vida havia mudado nos últimos anos. A dor da perda de Pedro nunca desapareceria completamente, mas havia se transformado em algo diferente, um motor para fazer o bem, para ajudar outras famílias, para amar ainda mais profundamente. "No que está pensando?" Lena perguntou, sentando-se ao seu lado com 2 taças de limonada. "Em como o amor tem formas estranhas de nos encontrar", ele respondeu, aceitando a bebida. "Se alguém me dissesse há 2 anos que eu encontraria tanta felicidade novamente." "Vida tem seus próprios planos." Ela sorriu, observando Miguel tentar ensinar uma nova coreografia para Thomas, que fingia desajeitadamente não conseguir acompanhar os passos do irmão. Regina se aproximou com um envelope nas mãos. "Encontrei isso hoje arrumando o antigo escritório de Helena." Era uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, 2 bebês idênticos dormiam lado a lado. Pedro e Thomas, recém-nascidos,
antes que o destino os separasse. Posso ver? Thomas pediu, tendo notado a agitação dos adultos. Arthur estendeu a foto para o filho, que a examinou longamente. Miguel, curioso como sempre, espichou-se para ver também. Éramos tão pequenos, Thomas murmurou. E tão iguais. Ainda são, Miguel declarou com a sabedoria própria das crianças. Você e Pedro. Só que agora ele cuida da gente lá de cima, enquanto você cuida daqui de baixo. Thomas abraçou o irmão mais novo, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Arthur e Lena se juntaram ao abraço, e por um momento era como se Pedro também estivesse ali, sua presença suave como a brisa que balançava as rosas do jardim. Sabem o que isso significa? Miguel perguntou repentinamente, seu rosto iluminando-se com uma ideia. O que, amor? Lena perguntou. Que agora temos que contar 2 histórias antes de dormir, uma do Pedro e uma do Thomas. A risada de Thomas preencheu o jardim, um som puro, curador, que parecia espantar os últimos vestígios de tristeza que ainda pudessem existir. Acho que podemos dar um jeito nisso. Arthur sorriu, puxando os filhos para mais perto. Naquela noite após as histórias, que acabaram sendo 3 porque Miguel insistiu em incluir uma sobre peixes astronautas, a família Brandão descansava em paz. A mansão, antes tão fria e solitária, agora pulsava com amor e vida. No escritório, Arthur finalizava os últimos detalhes da Fundação Pedro Brandão. O projeto ajudaria famílias com crianças portadoras de doenças raras, oferecendo não apenas tratamento médico, mas também suporte emocional e financeiro. Lena encontrou-o lá, como tantas noites antes, mas agora, em vez de segredos e dor, o escritório guardava sonhos e esperanças. As crianças dormiram? Ele perguntou, puxando-a para seu colo. Finalmente, ela sorriu, depois de Thomas prometer que amanhã vai ensinar Miguel a tocar piano. Deus nos ajude. Arthur riu, imaginando a cacofonia que estava por vir. Não, trocaria por nada, Lena disse suavemente. Nem eu, ele concordou, beijando-a com todo o amor que havia aprendido a sentir novamente. Do lado de fora, a noite estava clara e estrelada. Na mansão dos Brandão, uma família construída com partes quebradas, remendada com amor e fortalecida pela verdade, descansava em paz. O retrato de Pedro sorria da parede, não mais como um lembrete de perda, mas como um guardião silencioso da felicidade que sua família havia finalmente encontrado. Assim, em uma história que começou com dor e segredos, o amor provou ser mais forte que qualquer adversidade. Não o amor dos contos de fadas perfeito e sem mácula, mas o amor real, aquele que nasce das cicatrizes, que cresce nos lugares mais improváveis, que cura mesmo as feridas mais profundas. Na biblioteca, o diário que Arthur começara a escrever, para seus filhos contava essa história, não apenas para que eles nunca esquecessem sua jornada, mas para que outras famílias pudessem encontrar esperança em suas palavras, porque às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que nasce das cinzas da dor, que cresce nas sombras do medo e que floresce, contra todas as probabilidades, no jardim da redenção. Gostou do vídeo?